Um problema antigo do Grêmio, rapaziada, é a defesa, todos sabemos. Tá chato já, a gente já pode deixar gravado, né, no pós-jogo, assim, tipo assim, tivemos problemas, erros defensivos novamente, sempre os mesmos nomes, a gente coloca antes o Wagner Leonardo estava sendo ele, o jogador ali do lado esquerdo, a não ser mexido, e a gente precisava de uma dupla para ele, né? E a dupla sempre a gente trocava, queria o outro, trocava, queria o outro, trocava, queria o outro. Agora ele se machucou nos últimos jogos e a gente, graças a Deus, teve o retorno do Kahneman, mas o problema ao lado continua. No jogo de ontem, hoje é dia 25 de abril, pós-jogo contra o Godoy Cruz, estreia do Mano Menezes, Gemerson fez o papel de entregar o jogo. O Grêmio poderia ter ganho esse jogo, não ganhou por conta dos erros individuais do Gemerson. O Grêmio, que foi um time mais aproximado, pequena evolução por ser um time mais aproximado, eu acredito que essa ideia de Mano Menezes juntamente com o James vem desde o Grenal. Acho que ele teve essa conversa com o James lá no Grenal e eles conseguiram armar um time mais brigador, mais próximo e tudo mais. Mas pequena, né, rapaziada? Não foi um time organizadaço, que constrói e tudo mais. Mas foi um time que chegou a construir para ganhar esse jogo. Infelizmente tivemos erros individuais claros do Gemerson, embora o Mano deu uma passada porque precisa do Gemerson ainda no segundo gol, né? Segundo gol, o primeiro gol infantil, ele desistiu daquela jogada, né, rapaziada? Ele até é tocado, mas não é falta nem aqui nem na China, aquilo ali. O segundo gol, ele abraça o jogador, ele fica abraçado no jogador durante a jogada rolando e o cara chuta mascado de fora da área, o Gemerson tá agarrado no jogador, o jogador gira em cima dele e faz gol, tá? E ainda teve o lance de cabeça na trave, que também poderia ser mais um lance em cima do Gemerson, de falha do Gemerson, tá, rapaziada? O Grêmio que ontem, falando do setor, organizou. O JP foi melhor, não vazou pelo lado dele. O Lucas Esteves foi melhor, não vazou pelo lado dele. O Kahneman esteve bem na partida toda. Eu ouço elogios também ao Vila Sante. Eu vi Vila Sante errando passes e tudo mais, errando algumas situações de jogo, mas muito melhor, muito mais ambientado no jogo de ontem. Só que tivemos esse pequeno furo no jogo de ontem que comprometeu uma vitória, tá? E por que, rapaziada, que ontem eu digo, cara, não tinha nem o que fazer direito. Porque foi Gemerson, Kahneman, que vem voltando de lesão, de cirurgia, e o Vieri. Foram os 3 zagueiros relacionados. O Grêmio tem problemas na defesa também de quantidade. Se antes tinha vários para escolher, vamos testar um, e não conseguia escolher nenhum, hoje não tem nem para testar, tá? Vamos começar. O Eli fora por cirurgia, provavelmente para pro resto do ano, tá, rapaziada? No joelho. Gustavo Martins teve estiramento no joelho também, para no mínimo um mês. Grau 2 o estiramento do Gustavo Martins, tá, rapaziada? O Luiz Eduardo, que é um guri da base, que se destacou na copinha, foi pro Sul-Americano Sub-17 e, me digam, se lesionou também. As informações é que para por 2 meses, no mínimo, tá? Lesionou o ombro. Então, o que o Grêmio tem no elenco, rapaziada? Essas eram as opções, assim, meio que de largada, né? Além do Wagner Leonardo. Só que o Wagner Leonardo, o técnico Mano Menezes, deu a entender que ele retorna no domingo, tá? Só que também deu a entender que o Kahneman pode parar, mas depois a gente fala. O Kahneman pode dar uma segurada. O Wagner Leonardo, o Mano Menezes deu a entender que volta no domingo. O Vieri tá à disposição, mas aí a gente tem aquela discussão, né, rapaziada? Se o Kahneman, que é um baita de um atleta, já é cascudo, já voltou como se não tivesse parado, já é uma discussão se daria certo do lado do Wagner Leonardo. Imagina o Vieri, que vem subindo agora. Tem potencial, mas vem subindo agora, né, rapaziada? Ele é guri, mas vai ter provavelmente que ser ele esse jogador. Não vejo soluções e improvisações, pelo menos nesse início do Mano Menezes, não vejo que ele vá tentar improvisar alguém ali. Ou joga Vieri ou joga Gemerson. Eu ainda acho que vai jogar o Gemerson, tá? Mas é ou joga Vieri ou joga Gemerson. Então a gente tá com todos esses problemas, tá? O Kahneman provavelmente vai ser preservado. O Mano fala na coletiva, o Kahneman não era nem pra
talvez jogar 2 jogos seguidos, e a gente já colocou 2 jogos seguidos, viagem e tudo mais, contra o Vitória, e contra o Vitória é um jogo importantíssimo pro Grêmio, rapaziada, importantíssimo, porque o Grêmio tá na parte de baixo da tabela, tem que sair dali urgente. Almir, mas tem muito campeonato, claro, rapaziada, muito campeonato, mas temos que sair dali urgente, tá? Mas fica por conta disso, rapaziada. Hoje tu pode contratar? Até pode, alguém sem contrato. Mas esse alguém sem contrato viria pra jogar? Chegaria já jogando? Geralmente quem tá sem contrato não vem jogando, então falta ritmo de jogo e tudo mais. Entendeu? E as opções são escassas também de jogadores sem contrato. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse nosso problema aí da zaga, rapaziada. Que no momento acho que é o principal problema, tá? Mano Menezes, eu quero falar a última, tá? Ontem na coletiva ele falou algo bem interessante. Ele falou sobre a preparação dos treinadores sul-americanos que vêm pro Campeonato Brasileiro e prepara na ideia do jeito que é no futebol sul-americano, que às vezes são 20 jogos a menos do que nós aqui. Nós é quarta e domingo, entendeu? Tem muito mais jogos. E ele falou que o Grêmio pode, tipo, deu a entender que o Grêmio pode ter se defasado por conta disso. Isso é muito importante ele ter falado, que em cima disso a gente começa a imaginar algumas coisas, né? O porquê que o Grêmio tava parecia que todo jogo era sabe, não tinha força para enfrentar os adversários, tá? Eu espero que agora o Mano Menezes e sua comissão coloquem o Grêmio no ritmo, tá? Eu acredito muito no Mano Menezes, acho que ele vai ajustar essa defesa, já foi melhor ontem a nossa defesa, foi melhor, né? Só que tem situações que não tem o Ancelotti, não tem Guardiola que ajuste, que é na questão de um atleta totalmente fora do contexto. Ele tá totalmente fora, não sei se ele não quer mais jogar no Grêmio, não sei o que é, mas já chegou não querendo, né, rapaziada? É impressionante o que não entrega esse atleta Gemerson, tá? E eu não reclamei quando ele veio, não reclamei, tá? Eu tenho que deixar claro aqui que eu não reclamei. Inclusive, os jogos que eu acompanhei dele, eu nunca vi um jogo tão deprimente como ele faz no Grêmio. Óbvio, a gente começa a acompanhar mais de perto, a gente começa a ver os erros e as falhas dos jogadores. É um jogador que não dá bote, não, quando dá errado, mas cerca, mas só cerca, o jogador consegue girar em cima dele, ele estando na jogada. Cara, não consigo entender como chegou até aqui o atleta Gemerson, tá, rapaziada? De verdade, não é perseguição, mas ele não sei lá, rapaziada. Todos os jogos que eu vi dele antes do Grêmio, ele foi melhor do que o melhor Gemerson do Grêmio, que não teve o melhor Gemerson, né? Mas não vi nem 10 jogos do Gemerson, claro. Talvez alguns pelo Corinthians, pelo Mônaco, né? Que talvez foi Mas, olha, não acredito que esse jogador entregou tão pouco no Grêmio. Só que provavelmente o Grêmio vai precisar continuar, pelo menos o Mano Menezes, pelo menos nos próximos jogos, acho que vai continuar escalando ele por falta de opções, né? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vou deixar o link na descrição dos parceiros do canal. Ali tem 15% de desconto que a Puma te dá. Vai lá no site, na maioria dos produtos, não são todos, mas a maioria dos produtos tem o cupom ali. E o cupom que te dá 5% de cashback no Tio Ofertas, tá, rapaziada? É o Grêmio acima de tudo, eu tô com uma esperança boa. Óbvio que um pouco para baixo pelo empate de ontem, que o Grêmio produziu o tranquilo para vir com uma vitória de lá. Infelizmente, né? Infelizmente. Tamo junto. É o Grêmio acima de tudo e vamos embora.